Segundo a Constituição Federal de 1988, até parece que vocês já não usaram essa frase na redação de vocês para o Enem, não é mesmo? Mas será que na realidade vocês entendem de fato o que é a Constituição Federal de 1988 e como ela se aplica? Ao assistir esse vídeo, eu garanto que você vai ficar muito mais seguro para fazer sua redação, sabendo da importância da Constituição Federal e do seu conteúdo. A Carta Magna, a lei maior, ela é sinônimo da Constituição de 88. Mas afinal, o que é a Constituição Federal de 1988? A Constituição Federal é conhecida como a lei maior, pois ela guia todas as legislações vigentes no Brasil, ou seja, ela é a mais importante nessa hierarquia, além dela ser a sétima das outras 6 constituições já existentes no Brasil. Mas por que foi necessária a elaboração da nossa Constituição atual? Isso você verá agora na nossa contextualização histórica. Bom dia, gente. Eu me chamo Maria Clara e hoje eu vou falar um pouco sobre a Constituição de 1988. Tudo começou no ano de 1980, ao final da ditadura militar. E durante os últimos anos de vigência da Constituição, presente durante esse período, a chamada Constituição do Regime Militar, ou simplesmente a Constituição de 1967. Foi um período severo e com enorme concentração de poder nas mãos dos governantes e o silenciamento da população. A ditadura chega ao fim no ano de 1985, com o reestabelecimento da democracia. A fim de evitar que outros regimes injustos e severos retornassem ao Brasil, foi criada então a Constituição de 1988 pela Assembleia Constituinte da época. Gente, não houve um retrocesso na democracia? Não. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Isso aí é reproduzido em centenas de jornais, atinge milhões de brasileiros, uma única fonte dizendo falsidades. Atinge milhões de brasileiros e mais ainda, cada jornal reproduz como se fosse uma notícia sua. Vale dizer, sai de uma maneira no jornal, sai de outra maneira no outro jornal, e isso aí fica espalhado no Brasil todo. Fonte uma única e falsidade. Por que não foi aplicada a lei de imprensa? Boa pergunta para fazer para o presidente da República. O senhor está pedindo que esqueçam a emergência. Não, eu estou pedindo, não, esqueça a minha. Emergência eu não estou ligando para isso. Esqueça se quiser. O Distrito Federal jamais vai esquecer o estado de emergência. É o que você diz. Talvez não esqueça porque viveu tão bem os 60 dias que não vai esquecer mais. O que você sofreu? Você? Não, eu não sofri nada que não sofreu nada que está falando para mim desse jeito aí de medida de emergência. Para a bola. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga então. Como repórter da Rádio Planalto, eu me sinto honrado de dar o empurrão pro general. Deixa eu falar aqui. Olha aqui, garoto. Olha aqui. Olha isso. Deixa a mão, tá? Tem uma consideração apenas que eu vou responder antes, porque eu acho que ela é importante para a democracia do Brasil. O processo de ditadura militar no país, que começa em 64 e se aprofunda em 68 e atinge seu auge em 70, quando se tortura e se mata indiscriminadamente no Brasil, ele é completamente diferente do processo de transição democrática. Esse momento, que vai se dar nos 80, é diferente do que aconteceu ao longo dos anos 70. O que acontece ao longo dos anos 70 não é uma ditadura policialesca, simplesmente. É a impossibilidade de se dizer a verdade em qualquer circunstância. Por quê? Porque
porque direito à livre expressão estava enterrado. Não se dialoga, não é possível supor que se dialogue com o pau de arara, o choque elétrico e a morte. Não há esse diálogo. E isso não é só aqui no Brasil que não houve. Não houve em nenhum país do mundo. Não houve na Argentina, diante da ditadura militar argentina. Não houve na Argélia, na Guerra da Argélia. Não há a possibilidade de um diálogo civilizado. E é isso que é importante hoje na democracia brasileira. Qualquer comparação entre a ditadura militar e a democracia brasileira só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira. E isso, senador, faz parte, integra a minha biografia, que eu tenho imenso orgulho. E eu não estou falando de heróis. Feliz do povo que não tem heróis desse tipo, senador. Porque aguentar tortura é algo dificílimo. Porque todos nós somos muito frágeis. Todos nós. Nós somos humanos, nós temos dor. E a sedução, a tentação de falar o que ocorreu e dizer a verdade é muito grande, senador. A dor é insuportável. O senhor não imagina quanto é insuportável. Então, eu me orgulho de ter mentido. Eu me orgulho imensamente de ter mentido. Porque eu salvei companheiros da mesma tortura e da morte. Não tenho nenhum compromisso com a ditadura em termos de dizer a verdade. Eu estava num campo, eles estavam no outro. O que estava em questão era a minha vida e a de meus companheiros. E esse país, que transitou por tudo isso que transitou, que construiu a democracia, que permite que hoje eu esteja aqui, que permite que eu fale com os senhores, não tem a menor similaridade. Esse diálogo aqui é o diálogo democrático. A oposição pode me fazer perguntas, eu vou poder responder. Nós estamos em igualdade de condições humanas, materiais. Nós não estamos num diálogo entre o meu pescoço e a forca, senador. Eu estou aqui num diálogo democrático, civilizado, e por isso eu acredito e respeito esse momento. Por isso, todas as vezes, eu já vim aqui nessa comissão antes. Então, eu começo a minha fala dizendo isso, porque isso é algo que é o resgate desse processo que ocorreu no Brasil. Vou repetir mais uma vez. Não há verdade, não há espaço para a verdade, é isso que mata. O que mata na ditadura é que não há espaço para a verdade, porque não há espaço para a vida, senador. Porque algumas verdades, até as mais banais, podem conduzir à morte. É só errarem a mão no seu interrogatório. E eu acredito, senador, que nós estávamos em momentos diversos da nossa vida em 70. Eu asseguro para o senhor, eu tinha entre 19 e 21 anos e, de fato, eu combati a ditadura militar. E disso eu tenho um imenso orgulho. Agora que você percebeu a história da Constituição do nosso Brasil, você vai entender a importância dela para o nosso país. Mas caso não tenha percebido, não se preocupe, nós te contaremos agora. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. A Constituição é a lei mais importante do país. É ela que estabelece os estados e os entrepartidos dele. Ou seja, a gente pode dividir, no caso brasileiro, o executivo, o judiciário e o legislativo.
Ela foi fundamental para o processo de reconstrução da nossa democracia e para evitar que outros poderes se sobreponham a outros já existentes e a gente experimente o que já aconteceu no passado, como o regime de 1964, a ditadura militar. Outro ponto importante são os direitos humanos e fundamentais. Eles estão dentro da Constituição e isso faz com que eles sejam de caráter urgente e importantes, ampliando a sua efetivação. Aprendemos a usar na escola o artigo 5º da Constituição. Por quê? Porque ele é mais fácil, é mais amplo e também ele é coringa nas redações. É muito fácil de trabalhar. Mas e antes dele? O que será que vem? O que será que aconteceu? E as outras leis? Como que elas foram criadas? Isso aí a gente vai abordar agora. Os artigos 1º e 4º da Constituição, eles vão falar sobre os princípios fundamentais que ela carrega. Nós apresentaremos a vocês o conteúdo da nossa Constituição Cidadã. Começando com o artigo 1º da Constituição Federal, que fala quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Ou seja, a República Federativa do Brasil deve ter como base para seus atos e decisões os seguintes princípios, que são 5 princípios. Primeiro, soberania, responsável por fazer prevalecer o seu próprio direito dentro do território, ou seja, não pode ser restringida por nenhum ato. Tal princípio fundamental afirma que a lei brasileira é superior dentro do território nacional a todas as demais presentes no mundo. Segundo, cidadania. O termo cidadania, ela abrange diversos direitos e deveres. Este representa a obrigação do governo em efetivar medidas que permitam aos indivíduos a participar das decisões estatais. Terceiro, dignidade da pessoa humana, que representa a obrigação do Estado de atribuir uma vida digna a toda a população. Tal fundamento engloba o direito à vida, à intimidade, à honra e à imagem, que juntos formam a dignidade da pessoa humana. Quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Protege o trabalhador e limita a exploração capitalista. Quinto, o pluralismo político. Representa o direito de todos à pluralidade ideológica e o respeito a diferentes formas de pensar. O artigo 1º finaliza com a seguinte frase: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição, apresentando, por fim, os reflexos do regime político vigente no Brasil, a democracia. O Executivo ele é encarregado da gestão do Estado. Ele entende que aqueles que desempenham as funções governamentais e administrativas. Também estão nesse grupo o presidente, os governadores e os prefeitos. Por sua vez, o Judiciário ele é incumbido da interpretação e aplicação das leis. Ele se sujeita aos parâmetros estabelecidos pela legislação brasileira e da Constituição também. Além disso, o Judiciário ele media os conflitos entre cidadãos e entre os entes do Estado. Já o Legislativo ele tem os seus representantes, que são o senador, o deputado federal, o deputado estadual e também vereadores em geral de cada município. Sua principal função é elaborar leis para que o Poder Executivo possa, assim, fiscalizar e todo mundo ser feliz. Graças a Deus, agora vamos falar do artigo 3º, que ele busca exprimir 3 coisinhas. Pois é, 3 coisinhas. Essas 3 coisinhas são quais? É garantir uma sociedade igualitária e livre, também buscando o desenvolvimento nacional da nossa sociedade, em questão da erradicalização da pobreza e da marginalização social. E, por fim, que eu tô morta, mas também não é tanto, é a 4ª coisinha, que é promover o bem de todos. O artigo 4º guia a República quanto a seus princípios relacionados a relações internacionais, tais como 1. A independência nacional. 2. Prevalência dos direitos humanos. 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção. 5. Igualdade entre os Estados. 6. Defesa da paz. 7. Solução pacífica dos conflitos. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E 10. Concessão de asilo político.
Além disso, determina que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e culturalmente e economicamente de todos os povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana das nações. Agora que você conheceu um pouco mais sobre a Constituição brasileira vigente, vai poder entender um pouco mais sobre a política do nosso país. E lembre-se de manter sempre informado, porque é essencial para que você possa fazer bom uso do seu poder como cidadão brasileiro. E obrigada por assistir até aqui e até a próxima.